dia a todos. Eu sou a Renata Santos, estou aqui para mais uma apresentação do evento FD Reinf. Informo que o microfone de todos estarão fechados durante todo o evento. Caso tenha alguma dúvida ao longo da apresentação, pode estar fazendo a pergunta no nosso chat, que estaremos respondendo ao longo da apresentação. Caso não, gostaria só de confirmar se todos estão me ouvindo para dar início. Para quem não me conhece, eu sou a Renata Santos. Eu entrei na companhia agora em 2018 na consultoria de segmentos. Tenho mais de 10 anos de experiência na área administrativa, fiscal e contábil, na parte operacional e dando suporte às áreas de compras, recebimento e faturamento da empresa. Sou graduada em gestão financeira pela Universidade Bandeirantes de São Paulo e tenho técnica de administração pelo Centro Paula Souza. Essas são as datas dos próximos eventos que estaremos fazendo, né? A última do ano. Nós temos no mês de dezembro o evento do Bloco K, previsto para o dia 5/12, às 15 horas. A última rodada da FD Reinf no dia 19 e a última do E-Social no dia 11. Então, podem estar se inscrevendo, caso vocês permaneçam com dúvidas ao longo do ano, tá? Ao longo da apresentação e não consiga solucionar agora, vocês podem estar participando do próximo evento para sanar essas dúvidas. Aqui está a nossa agenda de hoje, né? Onde estaremos falando um pouquinho sobre o conceito, os eventos, prazos e o faseamento, a CPRB, o layout e a lógica de transmissão do arquivo. Vamos falar um pouquinho também sobre a DCTF Web e os materiais disponíveis para consulta de vocês. Em relação ao conceito, o que é FD Reinf, né? A FD Reinf, ela irá substituir a GFIP e a DIRF, né? E demonstrará todas as operações de retenções de tributos federais que não estão relacionadas à folha de pagamento, porque esses estão relacionados no E-Social. Tanto as operações que coincidências de retenção federal, como IR, PIS, COFINS, contribuição social, a contribuição social previdenciária, para todos os pagamentos de pessoas jurídicas, deverá ser informada na REINF. A REINF não entra pessoa física, tá? O objetivo dessa obrigação é facilitar a vida do fisco, levando todos os tributos federais para dentro da REINF, juntamente com a contribuição previdenciária, e até o momento ela é a única que está compondo a obrigação acessória. Tanto o IR como o PCC ainda está em desenvolvimento, então, por enquanto, somente a contribuição previdenciária é que está sendo entregue na FD Reinf. O que é importante também reforçar é que as empresas, todos os departamentos precisam caminhar juntos, né? Porque tanto o FD Reinf quanto a E-Social, eles se complementam. Então, a empresa também precisa estar junto na entrega dessas obrigações para conseguir fazer o melhor trabalho, né, e conseguir fazer com mais facilidade. E assim não ter tanta dificuldade na hora de fazer a entrega e o pagamento da obrigação. Falar um pouquinho também sobre as normas publicadas, através da Instrução Normativa 1701 de 2017, foi quando foi instituída a FD Reinf, e através da Instrução Normativa 1767, foi quando complementou e alterou algumas premissas, né? Somente na Instrução Normativa 1842 é que foi criado o Grupo 4, né? Aí, querendo ou não, alterou a data de produção do grupo 2, que ficou para o mês de janeiro de 2019, e também foram publicadas diversas notas técnicas e notas orientativas a fim de facilitar, né, o preenchimento e o entendimento de como entregar a obrigação.
Hoje nós estamos na versão 1.4 do layout da FD-Reinf, em conjunto com todas as tabelas e regras de validação e manuais de orientação. Quem deve prestar as informações na FD-Reinf? Todas as empresas sujeitas à contribuição previdenciária da Receita Bruta, mais conhecida como CPRB, todas as empresas obrigadas à retenção de impostos federais, como IR, contribuição social, PIS e COFINS, sobre os pagamentos à pessoa jurídica. Empresas que contratam serviços ou prestam serviços de cessão de mão de obra empreitada também precisam informar a FD-Reinf, tá? O produtor rural, pessoa jurídica e a agroindústria, quando sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, também devem estar informando na FD-Reinf, e também todas as associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional ou que recebam alguns valores para promover espetáculos desportivos, né? Então, toda associação que recebe valor para fazer shows em campos de futebol, tudo relacionado à parte de futebol, né, dos espetáculos desportivos, devem estar prestando na FD-Reinf, juntamente com as entidades que promovem os eventos, tá? Essas entidades também precisam estar informando na FD-Reinf para poder ficar mais claro para o fisco aonde está sendo empregado e como está sendo empregado isso. Através da FD-Reinf, nós temos, como já comentei anteriormente, demonstrar todos os valores de retenções federais, né, que foram pagos ou creditados em relação à pessoa jurídica, né, que não esteja relacionado à folha de pagamento. Precisa primeiramente fazer a declaração das operações e, após fazer a escrituração, que automaticamente já está fazendo uma confissão de dívida dos tributos federais, né, aonde essa escrituração ela é modulada por eventos, né, de informações, e é possível transmitir arquivos distintos. Então, não há necessidade de mandar todos os eventos de uma vez. Você pode transmitir aleatoriamente cada evento. Tanto a guia de recolhimento é feita somente pela Receita Federal através da DCTF Web, tá? A escrituração, ela facilita a fiscalização por demonstrar por evento todos que foram transmitidos, né? Então, como eles são aleatórios, eles são independentes. Mesmo podendo ser entregue aleatoriamente, não podemos esquecer de obedecer a data de entrega, que é todo dia 15 do mês subsequente, para evitar autuações. Porque por mais que você tenha um período mais amplo para poder estar enviando, pode estar enviando separado, caso não seja entregue no prazo, como já citei, já torna-se a escrituração já é uma confissão de dívida, então se você não fizer o pagamento, já vai estar cobrando ocorrendo, né, juros e multa em cima do imposto que deveria devido. Esse é o desenho atual do E-Social e da Reinf, né? Como vocês podem ver, as empresas elas fazem a escrituração da obrigação e é enviada através tanto da FD-Reinf do E-Social. O Reinf ele é absorvido, né? Ele é fiscalizado pela Receita Federal. E o E-Social, além da Receita Federal, possui outros entes, né, que fazem a conferência, as validações dessas declarações, que é o Ministério do Trabalho, a Previdência Social, a Caixa Econômica Federal e o Fundo de Garantia. Então, após todas essas validações, é enviada o arquivo para a DCTF Web, onde é gerada a guia para pagamento.
Ambiente das obrigações. Tanto o E-Social quanto a REINF, eles preveem a utilização de ambiente para teste, onde nós temos a produção restrita, que é onde pode ser feito todos os testes, na qual as informações não são validadas com os sistemas externos e não produzem efeito jurídico, e o de produção, ambiente destinado para apurar as informações e produz efeito jurídico. Então, tudo que for enviado, tomar cuidado que não fazer testes no ambiente de produção para não ficar, querendo ou não, passível de fiscalização, porque por mais que seja teste, nós temos um ambiente específico para isso, caso use o de produção, pode ser prejudicado. Falar um pouquinho agora sobre os eventos, prazos e o faseamento. Conforme eu já citei, a FDRINF ela está na versão agora 1.4, né? Onde ela está dividida, assim como o E-Social, em evento inicial, evento de tabelas, eventos periódicos e não periódicos. O formato do arquivo é o formato XML, que é hoje o mais utilizado, tem um formato mais fácil para escrituração e poder estar carregando no sistema. A FDRINF, ela vai seguir todos os eventos periódicos do E-Social. Primeiramente, o contribuinte irá transmitir os eventos de tabela do E-Social, os não periódicos e os eventos periódicos do E-Social. Após o envio dos eventos periódicos, serão enviados todos os eventos da FDRINF, para somente depois transmitir a DCTF e gerar a guia de pagamento. Para poder facilitar o entendimento em relação ao faseamento do E-Social, né? Eles foram separados em 4 grupos agora, que são os faturamentos maiores de 78 milhões, que já estão enviando os arquivos, o faturamento menor de 78 milhões, o terceiro grupo, que é do Simples Nacional e as instituições sem fins lucrativos, associações e fundações, e o quarto grupo, que são os órgãos públicos e administração pública direta e indireta. As empresas do segundo grupo, que é do faturamento inferior a 78 milhões, tiveram a entrada em produção postergada. Então, a transmissão da FDRINF será a partir de 10 de janeiro de 2019 e a competência de janeiro deverá ser transmitida até 15 de fevereiro de 2019, que o vencimento, conforme eu já falei, reforço mais um pouco, é dia 15 do mês subsequente. O cronograma do REINF sempre vai acompanhar os eventos periódicos do E-Social. Então, como você pode ver, o segundo grupo entra agora em janeiro de 2019, o Simples Nacional e as instituições, fundações e associações em julho de 2019 e os órgãos públicos ainda está sem previsão para envio. Então, tanto o E-Social não tem uma previsão e como mantém a mesma sistemática, o REINF também não tem uma previsão para estar enviando as obrigações referente ao órgão público. Em relação aos prazos, né, tanto o E-Social quanto a REINF, elas são umas obrigações mensais, né, então deverá ser enviado todo mês. O E-Social, ele tem o vencimento todo dia 7 do mês subsequente e o REINF dia 15, exatamente para dar tempo, fazer todo o fechamento de folha, fazer entrega do E-Social, para posteriormente estar consolidando os valores e fazendo a FD-REINF. Uma coisa também que tem que ficar reforçado, caso o vencimento da entrega da obrigação ocorra em final de semana ou feriado, o vencimento é sempre antecipado. Então, se atentar a esses prazos.
Falar um pouquinho agora sobre esse PRB. Foi publicada a Lei 13.670, agora em 2018, alterando as atividades que possuem, que com- entram ainda na CPRB, né? Então, o contribuinte deverá observar se a sua atividade ou tipo de serviço ainda são considerados desonerados, tá? A nova CPRB, ela tem validade até 31 de dezembro de 2020. Então, uma vez obrigada a transmitir o evento R2060, que é o da CPRB na FDRINF, o contribuinte ficará desobrigado à transmissão do bloco P na FD Contribuições. Só para reforçar, a Receita Federal deve publicar uma nota orientativa para as empresas do segundo grupo para desobrigar a entrega do bloco P e obrigar a entrega do evento R2060. Foi o que ocorreu com o primeiro grupo, né? Logo quando iniciou a fase do primeiro grupo. Então, como foi postergado, será somente em janeiro de 2019, então bem provável que até o final do mês que vem já saia essa nota orientativa, informando, orientando, né, querendo ou não, a relação à entrega do bloco P e do evento R2060 da FDRINF. Falar um pouquinho sobre o layout e a lógica de transmissão. Esses são todos os eventos, né, referente à REINF, né, nós temos um total de 15 arquivos. A única mudança no momento é em relação ao evento R2070, que até então, até o layout anterior ele constava, mas no último layout, nesse 1.4, ele foi descontinuado. Então, através da nota orientativa, foi informado que ele estaria descontinuado, ele já não consta no novo layout 1.4. Em relação ao registro R2070, referente às retenções, está sendo redesenhado pelo Fisco um novo formato em conjunto com as empresas piloto. E um ato normativo deve ser publicado em breve, com previsão até o final deste ano, para contemplar as informações sobre as retenções de IR e PCC na FDRINF. Devido à complexidade, né, das retenções na fonte, acabou vendo necessidade de ter mais informações. E aí o evento R2070 ele não ia comportar todas as informações, ele não ia atender às expectativas, né? Então, o melhor a fazer foi descontinuar o evento. Então, posteriormente, terá novos eventos para estar substituindo e assim informar de uma melhor forma todas essas retenções. Aqui é só para vocês entenderem, né, qual é a sequência lógica de transmissão. Então, inicialmente é feito o e-social, onde através da folha de pagamento e todos os pagamentos relacionados à pessoa física é feito o envio dos eventos periódicos, não periódicos e de tabelas, tá? Aí, através da FDRENF, todas as retenções de tributos federais e os pagamentos relacionados a pessoas jurídicas também são enviados através de eventos periódicos, não periódicos e tabelas de processos judiciais. Após o envio de todos esses eventos, é feita a consolidação tanto do e-social e do REINF e é enviado para a DCTF Web, aonde é gerada a guia de pagamento tanto da contribuição previdenciária como a do imposto de renda e a do PCC. Mas, no momento, somente a guia de contribuição previdenciária é que está ativa na FDREINF. Por enquanto, conforme já falei anteriormente, em relação ao IR e o PCC,
somente no próximo ano, após a atualização dos novos registros, né? Falar um pouquinho sobre a DCTF Web. Para entender melhor, né, tanto o e-social quanto o REINF, eles se complementam. Então, as duas obrigações, elas, após toda a consolidação, ela é enviada para a DCTF Web para poder estar sendo feita o pagamento da guia e, e finalizado todo o processo. Então, para poder estar entendendo melhor esse fluxo das informações, né? Então, após enviar o fechamento tanto do e-social quanto da FDRINF, deverá acessar a DCTF Web, né? Que através de via ECAC ou procuração eletrônica, né? Lembrando que a DCTF Web, ela é um programa, é um portal do governo, né? Da Receita Federal, então não temos web service para poder estar fazendo nenhum tipo de ajuste. Então, caso tenha necessidade de fazer qualquer alteração do lançamento do e-social e da Reinf, deve ser feita antes de estar enviando para a DCTF Web. Aí, através do portal, você vai escolher a declaração que você quer editar, ajustar, caso tenha necessidade, né? Porque na DCTF você é demonstrado todos os créditos de compensação, processos que suspenderam a cobrança previdenciária, por exemplo, ou outras deduções legais. Então, depois de fazer todos os abatimentos e os vínculos, aí sim poderá transmitir a declaração para estar emitindo a guia de pagamento. Para quem não conhece, essa é a carinha, né, da DCTF Web, aonde você consegue visualizar todos os débitos apurados, né, onde é separado por grupo de tributo, os códigos de receita, é demonstrado o débito apurado, o saldo a pagar e todos os créditos vinculados. Em relação aos créditos vinculados, você pode estar alterando o vínculo, né? Então, por exemplo, se o vínculo está, por exemplo, no patronal de empregados e você não quer vincular ao crédito a essa contribuição, você pode estar alterando e colocando, por exemplo, no JURAT. Mas essa alteração você consegue fazer desde que esteja estabelecida em um ato normativo, onde a vinculação do crédito da natureza de recolhimento escolhida esteja lá. Então, somente se tiver sido informal com autorização do fisco, você pode estar alterando os vínculos referente aos créditos da DCTF Web. Aqui você consegue ver tanto os débitos quanto os créditos vinculados, né? Onde você consegue visualizar todos os créditos separados por tipo, né? Por exemplo, salário família, salário maternidade, retenção da Lei 9.711. Então, você consegue visualizar separadamente, né? Pelo tipo de contribuição e aí visualizar o saldo a pagar. A DCTF também ela permite você gerar relatórios, né? Então, dentro da DCTF Web, você consegue gerar um relatório dos créditos por documento, resumo de débitos, resumo dos créditos, ou um relatório de total dos débitos e dos créditos, tá? Mas isso é feito manualmente, não tem como tá, não é automático, então você pode estar gerando lá. Então, todos os ajustes é feito manualmente.
aqui para facilitar, né? Aqui é a telinha onde você visualiza a tela para emissão da guia. Então, dentro da tela da relação das declarações, você consegue verificar o período de o período de apuração, todas as declarações transmitidas, né? Se ela é uma declaração retificadora ou original, o valor do débito apurado e o saldo a pagar. Então, vocês podem estar selecionando e emitir a guia em lote ou separadamente também. Não existe uma quantidade limite para geração de guias, né? Caso você prefira, você pode estar gerando a guia do e-social, que como você enviou antes, tem um prazo até o dia 7, já pode estar gerando e fazendo o pagamento, ou querendo ou não, posteriormente enviar o DF de Reinf e gerar a guia separada. Lembrando que a data de envio é dia 15 e a data para pagamento é até dia 20. Então, tem que sempre se atentar aos prazos para não ter problema com autuações. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os materiais disponíveis para vocês, né? Aonde vocês vão poder estar consultando dentro do portal TDN, que é o repositório da TOTUS, todos os materiais utilizados no webinar, vocês vão conseguir visualizar tanto os vídeos das gravações, o vídeo do evento de hoje aproximadamente demora uns 15 dias para estar disponíveis para vocês, mas na abinha documentos aqui no evento, vocês conseguem fazer o download do material que está sendo usado. Então, querendo ou não, já facilita para vocês o material e posteriormente o vídeo fica disponível para vocês tanto no portal quanto no YouTube. Dentro do portal do cliente também, vocês podem estar fazendo as inscrições para os eventos Responde. E nós temos também o chatbot, que caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem pegar pelo tipo de dúvida, né? Separado por segmento, temos lá e-social, REINF, nota fiscal eletrônica, e através lá você tirar sua dúvida, caso precise de alguma atualização, vocês conseguem consultar lá, eles direcionam para vocês para a página correta. Então, nós temos a busca unificada no portal do cliente, que quando você coloca a palavra responde na caixa de pesquisa e seleciona somente como fonte a base de conhecimento, você consegue visualizar todos os eventos que foram feitos pela TOTUS, né? Separados por período, e aí, querendo ou não, você consegue visualizar todos os eventos por assunto, e aí você consegue estar fazendo a sua inscrição. Então, somente para reforçar, os próximos eventos que estaremos fazendo no mês de dezembro, nós temos do Bloco K no dia 5/12, né, às 15 horas, a última rodada do ano da FD Reinf no dia 19, também às 15 horas, e a última rodada do E-Social no dia 11/12, às 10 horas da manhã. Então, entrem no site, façam as inscrições e participem do último evento do ano. Aqui também nós temos, para facilitar, ajudar vocês na pesquisa, no YouTube, como consultar os vídeos, né, dos eventos apresentados pela TOTUS. Através da TOTUS Soluções, na caixa de busca, você pode pesquisar TOTUS Reinf Responde e, para facilitar, colocar um filtro por período, né, e o tipo de arquivo que você procura e facilitar o acesso a todos os vídeos, né, disponíveis. Então, você consegue visualizar todos os vídeos separados por linha de produto, onde consta a data da apresentação. Então, caso vocês queiram rever algum evento anterior através do YouTube, você consegue visualizar o vídeo. E a apresentação de hoje, como eu já falei, nos próximos 15 dias já devem estar disponíveis para vocês estarem assistindo. E por enquanto, da parte da consultoria é isso. Eu vou estar passando para a DataSul, para a linha de produtos, para poder estar mostrando para vocês como que está o andamento de
do sistema em relação à FDREINF. Caso tenham alguma dúvida, vocês já podem estar fazendo no nosso chat, né? Que estaremos respondendo ao longo da apresentação. Só um momentinho. Bom dia, meu nome é Thiago, estou aqui para falar da linha DataSul, né? Eu e mais alguns colegas, sobre as alterações que a gente fez para atender a obrigação EFDRINF. Então a gente criou um cadastro de códigos de serviço, né? Nesse cadastro a gente tem um botão para facilitar a importação dos códigos de serviços padrões, né, do INSS. Também pode ser cadastrado os outros também. Tela de cadastro de processos, onde é possível criar os dados do processo, que posteriormente serão vinculados aos documentos, caso existam. Aqui as outras abas, né, a aba de redução e associação, cadastro de processo. Também foi criado o cadastro para as obras, né, obras de construção civil, posteriormente para relacionar as notas. Tivemos algumas alterações no financeiro, né, nos módulos financeiros, para atender a obrigação, né, nos eventos R2010 e R2020. Quanto a R2010, né, que seria o contas a pagar, foram criadas algumas regras para os títulos, né, que serão envolvidos no envio ao REINF. Então, as regras listadas aqui, né, somente fornecedor pessoa jurídica, a empresa que o usuário estiver logado no sistema deve ser da localidade BRA, né, de Brasil. Fornecedor, o cadastro do fornecedor tem que ser produto/ser, né, prod/ser ou serviços, que é produto/serviços ou serviços. Os títulos do contas a pagar só serão enviados os que têm origem APB. A espécie do documento normal. O campo de mão de obra empreitada precisa estar marcado no título. No cadastro fornecedor financeiro foi criado facilitadores, né, para sugerir já na implantação manual de títulos, caso aconteça, a opção ali de mão de obra empreitada e também para preencher o tipo de serviço, né, o código lá cadastrado no CD 1050. Né. São facilitadores, né, podem ser alterados no momento da implantação. A rotina de implantação de títulos, onde foi incluído o botão legislação, né, que serão onde é visualizado e manutenido ali os dados relacionados ao REINF. Lembrando que o campo obra aqui, né, só deve ser preenchido quando for uma obra de construção civil. Também na tela de vinculação de imposto, né, durante a implantação do título, tivemos alterações ali para atender a questão do processo, né, que se caso tenha um processo, você vai relacionar, ele vai ter um valor que não será retido, ele faz o cálculo, né, automático ali do valor que será de fato retido e o que não será retido. Posteriormente, esse valor é visualizado daí na consulta de títulos que vou mostrar mais à frente. Aqui no detalhe também da consulta de títulos, né, tem um botão legislação, onde é possível visualizar se o título está ou não com os dados preenchidos, né, para envio ao REINF. E aqui na consulta de título, demonstrando, né, o valor retido que eu falei há pouco, por conta de um processo relacionado. Rotina de implantação de fatura, foram criadas regras também, onde somente será permitido agrupar títulos que possuem os mesmos dados de REINF, né, ou seja, tem que estar marcado a mão de obra empreitada e tipo de serviço e obra preenchido para todos os que você quiser
envolver, né, digamos assim, no processo de implantação de fatura. Né? Os novos documentos gerados por essa implantação de fatura, eles receberão os dados dos títulos origens, né, esses dados de tipo de serviço, mão de obra e o tipo da obra. Né? Lembrando que os títulos substituídos não serão enviados nesse momento para o RENF, somente os origens. Foram alteradas também as APIs para atender, né, esses novos campos. E aqui também está o link da documentação do R2010 relacionado ao contas a pagar. Falando de R2020, né, seria o contas a receber, também as regras seguem o que já foi passado ali no contas a pagar, né? Pessoa jurídica, a empresa do usuário logado Brasil, títulos aí só com origem ACR, espécie documento normal, e o campo mão de obra empreitada precisa estar marcado. Também no cliente financeiro, exemplo do fornecedor financeiro, foram criados facilitadores para deixar já sugerido, né, a mão de obra empreitada e o código do serviço. Rotina de implantação de título também recebeu o botão legislação para manutenir os dados ali de REINF. E no botão crédito ímpeto, né, foi incluído a parte de INSS, né, que antes a gente não tinha no contas a receber. Né. Foi incluído aqui para ser possível informar a base de cálculo do INSS, o número de processo, caso tenha, né, o valor não retido. Diferente do contas a pagar, aqui ele não faz o cálculo automático, né, a informação é manual. Na consulta de títulos também é possível visualizar os dois botões, né, com as informações, legislação e crédito ímpeto, as informações anteriormente inseridas. Como na implantação de fatura do contas a pagar, a rotina de renegociação por substituição, que faz o mesmo papel do lado do contas a receber, também recebeu as regras de permitir somente agrupar títulos que possuem os mesmos dados de REINF. E também serão transferidos para os novos documentos no contas a receber, né, os dados de REINF também. Os títulos renegociados gerados pela renegociação também não são enviados para o REINF, somente os títulos origem. Foram alteradas também as APIs do contas a receber, de implantação, alteração e renegociação. E aqui a documentação do contas a receber R2020. Passo a palavra aqui para minha colega Ana, que vai falar um pouquinho do recebimento. Bom dia, eu sou a Ana Laísa, aqui da área de recebimento, e vou passar para vocês algumas alterações que foram realizadas aqui pela nossa equipe de desenvolvimento na área de recebimento de materiais, para atender daí a legislação do REINF. Primeiramente, a gente incluiu um campo novo no cadastro de manutenção de itens do recebimento, que você pode informar o código de serviço para cada item determinado. Então, vocês vão fazer o cadastro lá no CD 1050, referente aos códigos de serviço. Esses códigos podem ser também importados, tá? E essas informações vão ser diretamente relacionadas aos itens, até para para servir como base no momento da sugestão automática do código de serviço, no momento da inclusão do documento e do item no documento de recebimento. No R1001, no momento da digitação da nota, foi incluso um campo, uma flag, com o label REINF, que vocês vão poder marcar, fazer a alteração e marcação desse campo em casos de documentos que devem ou não ser enviados para o FD REINF. Esse parâmetro ele não vai ser habilitado, tá, em documentos de transferência
ou então de devolução de cliente, operação com terceiros. Ou seja, os documentos que não tiverem geração de duplicata, ele não vai habilitar para que você marque o documento para geração de REINF. Nos casos de documentos de observação indústria, ele vai ser habilitado, mas ele não vai vir automaticamente marcado no sistema. Então, o usuário terá a opção de fazer a marcação no momento da inclusão do documento. Nas observações de devolução de cliente e comércio, o campo ficará desabilitado, então não haverá possibilidade de alteração e nem marcação desse campo pelo usuário no momento da inclusão. Somente na observação serviços, esse campo vem habilitado e marcado automaticamente, isso se o fornecedor tiver o imposto retido e INSS vinculado lá no fornecedor financeiro, e a observação for serviços. Então, automaticamente ele virá flegado, habilitado e tem a opção do usuário desmarcar, caso tenha a necessidade. No RM1B2, a manutenção de itens do documento, foi também incluso o campo do tipo de serviço, que é informado lá no RE0106, né, populado a informação lá no RE0106, para que venha sugerido automaticamente no momento da inclusão do item do recebimento. Se essa informação for inclusa manualmente, ela não vai ter nenhuma substituição, ela vai considerar o que for informado. Caso ele não tenha a informação manual, durante a geração da duplicata do imposto retido do INSS, ele vai buscá-la do RE0106, conforme informado anteriormente. Aqui a gente tem um print demonstrando aqui a busca do tipo de serviço, a consulta. Então, caso necessário, ele vai ficar habilitado para fazer manutenção e também para a consulta da informação. O tipo de serviço, anteriormente, ele vinha já informado manualmente, preenchido automaticamente na inclusão do item. Teve uma pequena alteração, que esse campo ele só vai vir preenchido automaticamente quando a duplicata do imposto do tipo INSS for gerada. Então, ele vai buscar nessa geração da duplicata do INSS, nesse momento o campo ainda estará vazio, sem nenhuma informação, e no momento da inclusão da duplicata ele vai buscar o tipo de serviço do item, do RE0106, quando não se tratar de uma nota de rateio, né? Então, quando for uma nota de serviço, e quando for uma nota de rateio, ele vai buscar do item de serviço, que vocês informam lá no RE1904 para rateio nacional, e no IM0101 para nota complementar, para rateio diretamente no módulo de importação. Então, lá tem um campo do item de serviço e ele vai buscar deste item, não mais do item do documento. A partir da liberação, né, dessa implementação, o tipo de serviço ele não vai mais ser obrigatório durante a alteração do item, tá? Ele sempre vai permitir que você só faça essa inclusão no momento da geração da duplicata. Caso não tenha o tipo do serviço, mesmo com as informações todas corretas e o campo REINF marcado, ele vai impedir a atualização da nota, demonstrando o erro 34914, tá? Que é o serviço não cadastrado. Então, vai ser obrigatória a informação. Na geração das duplicatas do imposto retido do INSS, após a geração das duplicatas da mercadoria, caso o parâmetro REINF lá do cabeçalho do documento não estiver marcado, ele vai validar, vai mostrar uma mensagem de validação, de advertência, perguntando, questionando ao usuário se ele deseja marcar o parâmetro REINF, tá? Se o usuário confirmar essa marcação, o campo REINF ele vai ser marcado, mesmo no momento da geração da duplicata. O campo do tipo de serviço vai ser preenchido de acordo com o cadastro do item. E as informações adicionais da nota, que são o CD 4035, referente ao REINF, também vão ser geradas automaticamente com base nos valores da duplicata do imposto retido. Caso o usuário responda que não, o campo REINF ele vai permanecer desmarcado, o tipo de serviço não vai ser buscado e o CD 4035 continuar sem as informações do tipo REINF. No CD 4035, conforme comentado
anteriormente, foi criado um tipo de informação novo, que é o tipo de informação REINF, nas informações adicionais da nota, que ficarão os valores de base de retenção, de valor de retenção, todas as informações de acordo com a duplicata do INSS. Caso houver código de obra, também será informado aqui no campo de número CNO. Tá? Vocês podem daí informar manual essa informação. Tá? Alteração do parâmetro REINF. Foi feita uma alteração no RE1001A1, que é a tela de alteração do campo. Caso a nota já tenha sido lançada e foi marcado indevidamente ou foi esquecido de marcar o campo REINF, vocês têm agora a opção de fazer a alteração no cabeçalho do documento e fazer essa manutenção após a inclusão do cabeçalho. Então, se o campo for marcado, o sistema vai preencher automaticamente o tipo de serviço, mesmo com todas as informações já preenchidas e inclusas no documento, e se houver a duplicata do tipo INSS, o sistema vai também calcular as informações adicionais do CD 4035 com base nos valores. Se o campo tiver marcado, e vocês alterarem o documento e desmarcarem essa informação, o tipo de serviço ele vai ser zerado, tá? Justamente para que não ocorra nenhum erro impeditivo no momento da atualização da nota, e o sistema também vai apagar as informações do CD 4035 referente às informações adicionais do documento. Aqui é o print demonstrando o flag novo, que ele foi incluso no RE1001A1, para fazer a manutenção do campo na modificação do documento. Aqui são algumas validações que são feitas na atualização da nota, que foram inclusas também, que elas exigem e permitem que vocês tenham ciência das informações que estão sendo digitadas no documento. A única mensagem impeditiva vai ser a primeira, que é a 34.914, já citada anteriormente, caso o parâmetro do REINF esteja marcado e não tenha informação do tipo de serviço no item. As demais são só mensagens de advertência, alertando o usuário às devidas informações, como a natureza do emitente, que ela deve ser jurídica, quando a nota não tem o INSS, a duplicata do tipo INSS gerado, mas tem o parâmetro marcado do REINF, quando a nota tem INSS, e não tem as informações geradas do CD 4035 e referente também aos valores do CD 4035, quando eles estiverem incorretos. Essas mensagens abaixo não impedirão a atualização da nota, somente vai alertar o usuário. Foi criado um programa de acerto para criar algumas informações adicionais no REINF para as notas já atualizadas. Então, se possuem notas atualizadas já no recebimento, já integradas com estoque, porém não possuem a informação do REINF, o tipo de serviço, enfim, a gente criou esse programinha como forma de acerto e facilitador para a execução. Então, a gente tem as observações para ser consideradas, né? Tem a faixa de seleção, caso vocês queiram fazer alguma execução por estabelecimento, por emitente, por natureza. E as observações do documento, podendo ser optado por indústria, serviço ou ambos. A situação, somente atualizada, notas pendentes, né, não atualizadas, ou ambos também. E as informações adicionais, vocês têm a opção de, com base nas informações do documento, ou manter as informações já geradas. Esse programa, para a criação dos dados, ele marca a flag do REINF, no cabeçalho do documento, ajusta o tipo de serviço do item, lá no RE1001B, e também cria as informações adicionais do CD 4035, caso necessário. Aqui, ao final da execução do programa de acerto, tem algumas mensagens também confirmando a execução do programa e também dando um status do documento. Então, se ele foi criado, alterado corretamente, se ele já possui as informações corretas e já pode ser enviado ao REINF pelo TAF, MLF, se alguma informação impede o envio do documento,
e também se algum cadastro está faltando, alguma informação faltante, então o programa também alerta ao final da execução do programa de acerto. Agora eu vou passar aqui a palavra para a colega Tatiane, do faturamento. Muito obrigada. Bom dia, eu sou a Tatiane e eu vou falar um pouco sobre o módulo de faturamento, as alterações realizadas e as parametrizações necessárias para os eventos R2020 e o R2050. Tá? Então, para o 2020, as parametrizações seriam no programa CD0903, que é o programa de itens de faturamento, onde é necessário informar um código de serviço de INSS, de acordo com o que foi mencionado anteriormente, lá no programa CD1050, onde você parametriza o tipo de serviço de INSS conforme a necessidade. Aí, para geração também automática das informações das alíquotas, é necessário no programa CD0606 na natureza de operação informar os percentuais de INSS, SAT ou Senar, de acordo com a alíquota disponibilizada na nota, né, que será tratada pro serviço prestado. Aí no programa FT4004, no momento do lançamento da nota fiscal, o usuário pode fazer alteração do código de serviço de INSS conforme necessidade, ou caso ele venha em branco, zerado, né? Se não teve alteração no programa CD0903, ele pode fazer esse ajuste para também, só dessa forma que gera automaticamente o cálculo do REINF na emissão da nota. Daí no programa FT4005, que totaliza a nota fiscal, quando tem informado o código de serviço do INSS, tem as alíquotas todas parametrizadas, ele vai gerar a informação, habilitar o campinho de informações adicionais complementares da nota fiscal, que é o CD4035, para poder visualizar os totalizadores do REINF. Então, nessa tela, ele vai apresentar o valor de INSS calculado, e no CD4035 ele vai mostrar os valores retidos para o REINF para transmissão. Nesse programa também pode ser vinculado um cadastro de obras, caso tenha, o número da CNO, quando tem, ele busca o registro lá do programa CD2023, quando parametrizado essa CNO, senão ele vai buscar de acordo com o CNPJ. Daí no programa CD4035M, ele está embutido nas informações adicionais da nota, os valores são calculados pela nota fiscal e alguns deles não são habilitados para edição, somente consulta, por exemplo, a base e o valor da retenção. E esses valores eles podem também ser alterados, caso necessário, pelo programa FT0502, e depois a consulta no programa FT0904 também fica disponível. Quando é uma venda para produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria, é gerado o evento R2050. E daí, para atender esse layout, foram ajustados os cadastros do programa CD0403A, onde foram criados as classificações, né, para agroindústria A7, produtor rural, pessoa jurídica, agroindústria 6 e produtor rural, pessoa jurídica 7. Com relação ao layout 1.04, foram realizadas alterações com relação à nomenclatura da entidade da classificação tributária 80, que caracteriza a entidade beneficente de assistência social isenta de contribuições sociais. No programa CD1050 também foram incluídos alguns campos para tratar o tipo de comercialização rural por cliente. Nesses campos também teve alteração agora recente por conta do layout 1.04, onde foi incluído o campo de isenção de contribuição previdenciária de acordo com a Lei 13.606 de 2018. Aí uma observação com relação a essas alterações, que na extração dos registros, seja pelo MLF ou pelo TAF, a regra de busca para considerar o
indicativo de comercialização, que é a tag Indicom, ele vai validar primeiro do cadastro de clientes e depois do cadastro de natureza de operação. Então, se caso não tiver no cadastro de clientes marcado como isento, ele vai olhar na natureza de operação. Daí, se lá tiver, ele vai validar como isento, senão ele vai mandar o indicativo parametrizado no CD 1510. Aí só salientando ali com relação ao indicativo de comercialização como isento é o número 7. Na natureza de operação também houve uma alteração recente por conta do layout 1.04, onde foi incluído o campo INSS isento, que é o que eu mencionei anteriormente, né, sobre a validação. Então, ele primeiro olha no CD 1510, se está marcado, se não estiver, olha no CD 0606, e se nenhum dos dois estiverem, ele vai levar a classificação de acordo com o CD 1510. No programa FT 4005, tem as mesmas tratativas do R2020, onde ele vai buscar o valor de INSS calculado e habilitará o campo de informações adicionais da nota para fazer a consulta das informações do REINF. Também valida o programa CD 4035N, onde é possível informar o número do processo do INSS, que foi cadastrado lá no programa CD 2021, para ele poder fazer os cálculos no caso de algum percentual de redução do imposto. Agora eu vou passar para o Ricardo, para ele falar um pouquinho sobre o módulo fiscal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo. Eu vou estar falando um pouquinho da parte de fiscal agora. Então, o registro 2060 é o processo de CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Esse registro, atualmente, quem já entrega o bloco P pelo SPED de contribuições não vai ter muita dificuldade para entrega, porque praticamente são os mesmos registros e os mesmos campos a serem informados. A única diferença é que, em vez de entregar diretamente para o bloco P, vai ser entregue pelo REINF. O primeiro programa a ser informado é o Cadastro de Atividades para CPRB. Lá no LF0203 tem um campo chamado manutenção, P100 atividade Contri Previde, né, que é na manutenção e consultas das tabelas. Quando encontra essa opção do P100, ele abre alguns campos aqui que são a empresa, o estabelecimento e a atividade, né? Aí nos dados 1 você informa a descrição, a classificação inicial e final, se você tiver, né, se você quiser informar, o serviço inicial, o serviço final, a alíquota informada e o início da escrituração. Aí nos dados 2 é só o final da escrituração e a conta contábil referente ao processo de INSS. Mais um cadastro, o cadastro de CFOP, natureza de operação para atividade. Esse é o nome do campo. O nome do campo é o P100 Atividade Receita Industrial, inicialização. Nesse processo aqui, o que acontece? Né? A natureza de operação que é informada aqui são todas as naturezas de operações que não vão ser utilizadas no processo, ou seja, que vão ser não vão ser utilizadas no cálculo. Né? Então você consegue fazer essa parametrização especificamente nesse bloco de informações aqui no LF0203. Aí aqui tem a empresa, o estabelecimento, a atividade que é referente a esse processo, a CFOP da natureza de operação e a própria natureza de operação você consegue informar ali também, que são as chaves do campo. A próxima tabela é o P199, que é o processo referenciado, que é em relação ao CPRB. Nesse campo que tem, você pode informar a empresa, o estabelecimento, a apuração inicial e final, a sequência do registro e o número do processo, né? Aí os dados do processo são a origem do processo, o código da vara, que agora, na verdade, esse código da vara, antigamente ele tinha espaço somente para dois campos, né? Você podia informar somente 2 dígitos. Agora você consegue informar 4. Teve uma alteração em relação a isso, aumentou o campo. Tem a autoria da ação judicial, a UF da vara, a atividade, que é relacionada a esse processo, o início e o fim da validade processual.
Próximo campo é o próximo registro, né? A suspensão do processo referenciado. Essa é em relação à suspensão do processo. Você consegue nessa tela informar a empresa, o estabelecimento, a apuração inicial e final. Esse campo de processo que está aqui em cima seria referente ao cadastro anterior. Você tem que, no caso, é o cadastro pai, né? Para ter uma suspensão do processo referenciado, você tem que informar qual que é o processo pai dessa suspensão, né? Aí logo embaixo você consegue informar o indicativo de suspensão, a data de decisão desse processo, o indicativo de depósito e o valor do CPRB que ficou suspenso. O próximo cadastro seria o ajuste de CPRB. Nessa tela você consegue informar a empresa, o estabelecimento, a apuração inicial e final, a atividade. Essa atividade aqui ela é de acordo com a tabela 9, né? O número de sequência de registro. Aí você consegue informar o tipo de ajuste aqui também, que esse tipo de ajuste aqui são vários, você tem que consultar o manual do SPED, né, para verificar qual é o tipo de ajuste em relação a esse processo aqui, né? Aí tem o valor de ajuste, o código de ajuste e a descrição do ajuste também. O programa LF0214, ele é uma importação genérica para o MLF, que é, no caso, o processo de referenciado, por exemplo, né, um dos exemplos. Essa tela aqui, a gente está dando um exemplo da tabela DWF Processo Referado Previde, que é a própria tabela do processo referenciado. Esse programa aqui, caso você utilize um outro sistema, alguma outra operação que seja fora do DataSul, você consegue fazer a importação dessas informações diretamente no banco e na tabela, né? Aqui a gente colocou um exemplo, né, dessas informações, que aqui no lado direito são os campos selecionados e a sequência dos campos que vai gerar o layout para você preencher manualmente e fazer importação. Aí no caso o LF0214, ele é uma importação, digamos, genérica, né, das informações. E também, claro que não necessariamente é só para o processo referenciado. O LF0214 você consegue utilizar para todas as tabelas que estão no LF0203. Desde que você venha aqui no LF0214, identifique a tabela e o banco de dados. Aí ele vai conseguir gerar o layout, você altera e consegue fazer a importação. Aqui, continuando no LF0214, como a gente tinha comentado anteriormente, não necessariamente você precisa fazer de uma única tabela. Ele é liberado para todas as tabelas do LF0203. Nesse exemplo aqui, a gente trouxe a suspensão do processo, que são os campos selecionados aqui no lado direito. A gente só fez um exemplo de campos que poderiam ser utilizados só para exemplificar o processo que pode ser realizado. Não necessariamente que você não possa pegar essas informações de outro sistema caso você utilize. O ajuste para CPRB também é o mesmo processo. Você também pode utilizar o LF0214 para fazer importação. Agora eu vou passar a palavra novamente para o Thiago, que ele vai explicar para vocês um pouquinho sobre o extrator MLF. Então, sobre o extrator MLF, foi criado esse paliativo, digamos assim, né, para a entrega do REINF. Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, sobre as telas envolvidas aqui no envio por ele. Aqui um panorama da origem das informações, como são extraídas, né, todos os módulos que são responsáveis pelas informações. A extração acontece pelo LF0400, né, e a geração e envio pelo LF0401. Aqui a tela de parametrização do TSS, né, que é a comunicação, mesmo sendo entrega pelo MLF, a comunicação é feita pelo TSS também. Que é possível definir o ambiente que está sendo entregue, se é produção ou produção restrita, a versão, a URL, o arquivo de certificado e a senha. Também aqui que é definido, é possível ser definido para cada empresa, estabelecimento, uma URL diferente, se for o caso. Aqui a parte da extração traz as informações dos módulos origem para dentro
das tabelas do MLF, né? E aqui estão todos os registros que são possíveis de enviar, né? Aqui falando um pouco do campo estabelecimento contribuinte, né? Então, tem um lembrete que é bom a gente ressaltar que o estabelecimento contribuinte vai ser um só, né? Para a mesma raiz de CNPJ. Então, se existem diversas filiais com a mesma raiz de CNPJ, o estabelecimento contribuinte será apenas um deles, né? E todos os registros relacionados a ele e as filiais com a mesma raiz serão adicionados sendo esse o estabelecimento contribuinte. Aqui a tela do manutenção de dados, né? Então, após a extração no LF 0400, os dados são possíveis de ser visualizados e manutenidos nessa tela, para todos os registros. Inclusive os registros que não têm a extração, né, no LF 0400, é possível informar manualmente, né? A receita de espetáculo esportivo e outras, né? E o LF 0401 a rotina que busca os dados do MLF já manutenidos, se for o caso, e faz a geração do XML e envio, né, para a Receita Federal. O envio depende da marcação da opção integrar dados com o TSS. Se essa opção não for marcada, ele apenas vai gerar o XML, mas ele não vai enviar, né? E tem também a opção de exportar o XML, caso queira. Aqui uma visão do monitor TSS, né? Depois de ter executado o LF 0401, os registros são todos visualizados aqui, e aqui é possível acompanhar o status, né, da entrega para ambos os ambientes, produção restrita, com o campo de recibo preenchido ou não, né, dependendo do status. E também aqui tem os botões, né, que são facilitadores para não ser necessária a execução do LF 0401, alguns botões que facilitam aqui a exclusão, o envio do evento de exclusão, quando enviado alguma informação incorreta, reenvio, a regeração, né, quando foi gerado numa versão de XML errada, por exemplo, e um ajuste manual, caso o evento fique em processamento e já esteja autorizado de fato, no ajuste manual é possível alterar ele. Essa tela XML gerado é a tela que é visualizada quando clica no botão visualizar envio, né? Visualizar envio. É a tela de retorno da receita, que é acessada pelo botão visualizar hatch. Aqui é um exemplo de um envio de um evento de exclusão. Foi enviado errado um evento R2010 e foi comandado a exclusão do evento pelo botão excluir evento. Ele cria um registro abaixo para essa exclusão e é aguardado então o retorno sobre essa exclusão. Ele é destacado em vermelho quando há um evento de exclusão. Também foi criado o programa para eliminação de histórico, né, do REINF. Então é possível, em ambiente de produção restrita, é possível eliminar basicamente todos os status, em produção apenas alguns. Também foi criado um relatório de conferência, agora nas últimas versões do sistema, para conferir os dados, dependendo da seleção que é feita aqui na parte de informação, é o momento que está o registro, né, do REINF. Então, se ele ainda não foi gerado, ele ainda vai estar como módulo origem, né? Então ele vai buscar diretamente dos módulos.
Quando ele já tiver no LF0203, após a extração, é a opção MLF Layout Fiscal, que ele já vai estar extraído e pronto para ser gerado. E a opção Eventos XML já demonstra o que já foi gerado de XML. Agora falar um pouquinho sobre o extrator de TAF, meu colega Ricardo. Bom dia, pessoal. Agora eu vou apresentar novamente para vocês sobre o extrator do TAF. Como é que é o processo, né? A visão geral desse extrator. Como é que funciona a operação, né? Inicialmente aqui do lado esquerdo tem os processos do DataSul, que são a origem das informações, né? Então, essas informações elas vêm do recebimento, do módulo de recebimento, de faturamento ou do financeiro. Especificamente para recebimento e faturamento, as notas obrigatoriamente têm que estar em obrigações fiscais, no módulo de obrigações fiscais. Para o módulo de financeiro, essa é uma dúvida muito comum que surge praticamente todo mês, né? O pessoal pergunta o seguinte: os processos de fatura e recibo do financeiro, eles têm que ir para obrigações fiscais ou têm que encaminhar diretamente pelo F1001, né? O que acontece? Os processos de financeiro, eles não passam por obrigações fiscais, nesse caso do extrator do F1001. Tanto a fatura quanto o recibo, ele é extraído diretamente do módulo de financeiro e não de obrigações fiscais. Claro que somente para esse processo aqui, recebimento e faturamento, obrigatoriamente tem que ter a nota fiscal atualizada em obrigações fiscais. O processo de extração do OF1001, o que acontece? Para o caso do recebimento e faturamento, que encaminha as notas fiscais lá para obrigações fiscais consegue fazer a transmissão para o OF1001, né? E o financeiro encaminha diretamente a fatura e recibo e o plano de contas contábeis. A parte de obrigações fiscais, ele consegue encaminhar o CPRB, né? A contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e encaminha também os documentos fiscais relacionados ao recebimento e o faturamento. O financeiro em si, ele encaminha a fatura e o recibo e o plano de contas contábeis. O plano de contas contábeis, como é que ele funciona no caso do TAF? O plano de contas contábeis, o TAF utiliza somente para fazer o cadastro, que é como se fosse um processo comum do DataSul. Você consegue encaminhar a informação PAI, que é no caso, por exemplo, uma nota fiscal, só que você tem que ter pelo menos um item na nota. Nesse caso do plano de contas contábeis é o mesmo processo. Você tem um item e nesse item tem uma conta contábil. Se você encaminhar só o item, o TAF vai entender que está faltando informação. Por quê? Esse plano de contas contábeis é utilizado no TAF somente para registro e para ficar sendo utilizado, né, internamente, para ele conseguir fazer o vínculo da sua conta contábil que está sendo transmitida com o seu item. Ele só usa para isso, porque na verdade a conta contábil não é algo obrigatório que o REINF exige. O TAF exige porque é uma informação técnica que realmente é necessária por conta da parte do cadastro mesmo. Já dentro do TAF, né, como é que funciona? O extrator do OF1001, que eu vou estar mostrando alguns passos à frente, como é que ele funciona, começando pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O que acontece? Essas informações aqui que são extraídas lá do DataSul, eles geram um registro R2060. Né? Os documentos fiscais que também vêm lá do DataSul, eles podem gerar o R2050, que é a comercialização da produção rural, o R2020, não, o R2010, que é o processo do serviço tomado, né? E o 2020, que é o serviço prestado. Aí a fatura e recibo também, o mesmo processo. A fatura e recibo consegue gerar o R2010 e também consegue gerar o R2020. Que é o serviço tomado. E o plano de contas contábeis, como a gente conversou anteriormente, ele só integra diretamente para o TAF para ficar registrado. Ele usa isso de forma sistêmica, né? E ele utiliza somente para cadastro mesmo, nada mais que isso.
quando você for utilizar o extrator, o F1001, para você conseguir utilizar ele de uma forma adequada, né, você tem que primeiro dar uma passadinha lá no F1000, né, que é o parâmetros gerais do extrator. Nessa tela aqui, uma das informações que tem que ficarem atentos, né, é a opção utiliza extração automática para CPRB. Essa informação aqui, o que acontece? Se você deixar marcado como sim, você tem a extração do registro de forma automática, ou seja, ele vai fazer o cálculo automático do CPRB. E caso você marque como não, ele não vai fazer o processamento automático. Aí, geralmente, você tem que utilizar ou o LF0214, que é a rotina aqui de importação, né, ou o próprio LF0303 para fazer esse processamento. Já no F1001, que é o extrator realmente das informações do DataSul para o TAF, o que tem nessa tela aqui, né? Eles são o F1001, na verdade, é como se fosse um setup de instalação, né? Como se você instalasse um programinha no computador. No computador você instala o programa dando next e ele passa por várias telas. O F1001 funciona praticamente o mesmo processo. Então, eles são definidos por etapas, né? A primeira etapa, que é a seleção das informações, o que acontece aqui? Você tem que informar a empresa, né, que você está querendo extrair as informações, o estabelecimento, se você quiser, você consegue preencher, isso tanto a série, o documento e a data de extração, e tem uma opção aqui que se chama gerar relatório de conferência. Esse relatório de conferência aqui, ele gera um arquivo em Excel, que eu vou estar mostrando para vocês posteriormente como é que ele é apresentado e como é que ele funciona. O processo de extração, ele tem duas formas de fazer esse processamento. Uma é por arquivo texto, né, que é que é um arquivo .txt, que você pega esse arquivo, entra lá dentro do TAF no processo de importação e pega esse .txt e faz a importação, digamos, manual do arquivo, né? E pelo processamento do web service, em vez de você gerar um arquivo TXT, entrar dentro do TAF e fazer importação manual, esse web service ele faz a integração automática e grava as informações diretamente na tabela do TAF. Ou seja, ele além de fazer a extração, você pode gerar o relatório de conferência, que é essa opçãozinha aqui, essa aqui. Você pode gerar o processamento pelo web service, que ele já faz a integração automática e ele já cai diretamente no TAF. Lembrando que para utilizar o web service você tem que configurar algumas opções lá no CD0101. No CD0101, que é os parâmetros globais, na pasta Integre 2, ele tem as informações que são utilizadas para fazer a integração do web service com o TAF, né? Aqui tem a opção de URL, a opção da porta. Nesse caso da porta aqui, da URL, ele tem esse raiozinho aqui. Esse raiozinho ele testa a conexão para ver se está ok. A parte de resource aqui, usuário e senha, esse resource aqui geralmente é o processo padrão do TAF, que é a tabela que vai fazer a integração automática do web service com o TAF, né? Ele utiliza esse resource para fazer essa integração. Esse usuário e a senha, ele não é o usuário e a senha do DataSul. Ele é o usuário e senha que você utiliza para fazer a conexão do TAF. Quando você abre o TAF, ele pede um usuário e senha para fazer a conexão no sistema. É esse usuário e senha que você tem que informar aqui. Lembrando que, nesse caso aqui, um ponto de atenção, esse usuário que você colocar aqui, o interessante é que ele tenha acesso total no TAF. Por quê? Se ele tiver acesso restrito a algumas informações, o que pode acontecer? Ele pode fazer a integração de forma, digamos, 50%, 60% da informação. Por quê? Ele não tem acesso para gravar essas informações lá dentro do TAF. Então é interessante que seja um usuário administrador que tenha 100% do acesso no TAF, que esteja tudo liberado. Na próxima etapa, que é a etapa 2, que são os registros, aqui você consegue selecionar o que realmente você quer que seja extraído do DataSul. Então, aqui tem várias opções, não é obrigatório você informar todas, tem bastante opções mesmo.
Aqui, o que o REINF necessita, né? Ele necessita da contribuição da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é o CPRB, que vai gerar o registro R2060, os documentos fiscais, que são as próprias notas, né? Que vão gerar o 2010, o 2020 ou o 2050, as faturas e recibos lá do financeiro, que vão gerar o R2010 e o R2020, e o plano de contas contábeis, que vai gerar somente as informações utilizadas pelo TAF. Nesse caso, não é necessário fazer a entrega dele, porque o REINF não obriga que você encaminhe as contas contábeis, somente para o TAF identificar a operação. Em relação ao CPRB, que é o 2060, todas essas informações que estão sendo extraídas do DataSul, elas são convertidas em registros dentro do TAF. Ou seja, onde você tem a informação especificamente de informações lá no DataSul, digamos, do CPRB, que é no caso do LF0203, né? Todas aquelas informações que vão ser geradas para o CPRB, eles são geradas em registros no TAF. Inicialmente é o T082, o T082AB e o T082AC, que posteriormente, depois de concluir a informação e gerar os dados nessas tabelas aqui, ele vai gerar o registro R2060. O registro R2060, ele captura as informações dos registros que são integrados no TAF. O documento fiscal ele vai gerar o T013, o T015, o T015AE e o T015AK, que posteriormente pode ser gerados o 2010, o 2020 e o 2050. Para o processo de faturas e recibos, ele vai gerar o T154, o T154AA e o T154AF, que posteriormente vão ser utilizados no R2010 e no R2020. O plano de contas contábeis gerando somente o T010, que é só para fins de uso e consulta do TAF. A próxima tela, que é a etapa 3, são a etapa de parâmetros, né? Nesse processo aqui, o que mais deve ser interessante em se observar é a parte de documentos fiscais, aqui onde tem o flag de entrada, o flag de saída e o flag de serviço. Aí geralmente o pessoal questiona porque às vezes quando flaga serviço não aparece, né? Geralmente essas informações aqui, tanto de entrada quanto de saída, é bom sempre manter marcadas 3 opções para conseguir fazer extração de todos os registros. Porque tanto o 2050, quanto o 2020, quanto o 2010, tem processos que são entrada, tem processos que são saída, né? O processo de plano de contas contábeis, que é essa parte de baixo aqui você informa a empresa do MS5, né? Essa informação que ele vai pegar do MS5 mesmo, plano de contas contábeis. Você informa a empresa do MS5 e a matriz de contas, né, que é referente ao plano de contas que você utiliza lá no financeiro. A etapa 4 desse processamento é a impressão. Né? Aqui em cima você define o destino, né, se você quer que seja pela impressora ou por arquivo ou por terminal. Aqui a execução, se é online o batch, e aqui o destino do arquivo, que é onde realmente vai ser registrado o teu arquivo TXT. Quando você executa essa setinha aqui de check, né, que é o OK, ele gera essa informação aqui, que é o arquivo TXT. O que ele identifica, né? Que é como se fosse um relatório de acompanhamento do F1001, que é como se fosse um relatório de acompanhamento do LF0202 ou do LF0201. O F1001 também cria um relatório de acompanhamento. O relatório de acompanhamento do OF1001, ele identifica aqui o arquivo gerado, né, caso você tenha identificado pelo arquivo texto, né, e o relatório de conferência gerado, que é aquela opção lá na primeira parte que a gente conversou, que é onde gera o arquivo Excel para geração das informações. Esse é o processo do F1001, é o arquivo TXT já com as informações. Aqui o que acontece? Ele gera todos os registros que você pegou, né? As informações do DataSul que você extraiu, e aqui ele separa todos por pipe, ou seja, a cada separação de pipe ele é um registro que ele conseguiu fazer a captura das informações. Esse arquivo aqui é o que você vai utilizar para fazer a importação manual dentro do TAF na opção de importação de arquivos.
Esse aqui é um exemplo da extração das informações pelo Web Service, que é a segunda opção que você tem lá Quando você faz a integração e ele gera o relatório de acompanhamento, o que acontece? Ele aparece o seguinte, ele aparece a integração Web Service e embaixo, quando ele realmente foi importado com sucesso e está tudo ok, ele dispara a seguinte mensagem, 201, integração realizada com sucesso. Ele gera um número do ticket, né, que esse número do ticket aqui você consegue constar lá dentro do TAF para ver o que ele importou e como é que ficou o registro. Isso você consegue fazer de forma automática, né? E aí, caso você tenha utilizado a opção de relatório de conferência, ele também vai gerar um relatório de conferência que é o próprio arquivo Excel. Isso aqui é a extração das informações do TAF em relação ao processamento do Excel, que é aquela opçãozinha que a gente conversou que estava na etapa 1. Aqui ele gera praticamente a mesma coisa do arquivo TXT, só que a diferença é que em vez de ele separar por pipe, ele separa por coluna, né? Então, aqui estão a separação das colunas e dos registros. Aqui você consegue identificar de forma melhor. Visualmente é melhor para identificar. Aqui embaixo, no rodapé do Excel, ele tem um monte de pasta. Todas essas pastas são os registros que foram gerados. No caso aqui, o que está selecionado é o T082 detalhado e o T082AB, que são referente ao processo do CPRB. Mas esse relatório do Excel é somente para casos de conferência mesmo, que é mais fácil para identificar e conseguir verificar se realmente está tudo ok. Aqui são os principais registros do TAF, né, que ele utiliza para realizar o processamento dos registros do REINF. No caso do T001, que é o cadastro do estabelecimento, o T001AB, que está vinculado ao 001, só que é o cadastro do processo referenciado, o T001AO, que é o cadastro de informações de suspensão de exigibilidade de tributos, o T003, que é o cadastro de participante, o T007, o cadastro de item, o T010, que é o plano de contas contábeis, que esse T010 é só utilizado pelo TAF, o T013 é os documentos fiscais, a capa do documento, o T015 são os itens do documento, o T015 aí são os tributos dos itens, o T015AK é o processo judicial relacionado à operação, o T082 é sobre o CPRB, o 082AB é o processo referenciado, o 082AC é o tipo de ajuste em relação ao CPRB, o T154 é a fatura e recibo, o 154A é o tipo de serviço e o 154AF são referentes às parcelas da fatura e recibo. Nesse documento aqui é referente ao plano de informações fiscais do EFD-REINF. Esse é um documento que está lá na TDN, no processamento de informações que a gente acaba gerando. Essa informação aqui do REINF, são as liberações que foram feitas, né, quando que foram feitas, e mostra um pouco do processamento do FD-REINF. Ele é uma documentação abrangente e completa. Vocês podem fazer essa consulta lá para dar uma olhadinha. O que a gente tinha para falar sobre o processo de DataSul era isso. Agora a gente vai passar a palavra para a Renata. Obrigado. Bom dia, pessoal. Espero que vocês tenham sanado diversas dúvidas ao longo da apresentação. Eu vi que muita gente ficou pedindo material também do produto referente à apresentação. Eu já disponibilizei juntamente com a documentação da consultoria, então vocês podem estar fazendo o download do PDF das duas apresentações. Mas reforço que posteriormente vai estar no portal da consultoria, né, no TDN, tanto o PDF como o vídeo. Só que como tem um prazo um pouquinho maior para estar disponibilizando para vocês, então para facilitar, a gente já disponibiliza aqui na aba documentos os arquivos para vocês. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês podem estar colocando aqui no chat que vamos estar respondendo para vocês. Eu vi que a maioria das questões já foram respondidas ao longo da apresentação, mas caso tenham mais alguma coisa.
Tem uma pergunta aqui do Robson Alexandre, referente às empresas que foram para o terceiro grupo, né? Que só gerarão dados para a Reinf, questionando se será enviado somente no meio do ano que vem ou já em janeiro de 2019. Então, com a mudança do cronograma, o terceiro grupo só vai começar a fazer os envios em julho de 2019. Em janeiro de 2019 vai ser o começo dos envios do segundo grupo. Então, se você já está enquadrado no terceiro grupo, não precisa se preocupar agora em janeiro, somente no segundo semestre mesmo de 2019. O Wilton Soares, ele questiona se as empresas do segundo grupo já deveriam ter entregue algum evento de cadastro ou tabela, ou será a partir de 10/1 de 2019. É isso mesmo, Wilton. Como a obrigatoriedade é só a partir de 10 de janeiro de 2019, somente a partir dessa data é que será possível enviar os registros de abertura e de cadastro. Então, por enquanto, não foi enviado nenhum arquivo referente às empresas do segundo grupo. O Matheus Garcia, ele questionou em relação às datas, se o registro de abertura tem que ser enviado no dia 10/1 ou se pode enviar de uma vez a abertura e movimentação no dia 15/12. Então, o envio dos registros podem ser enviados até dia 10, a partir de 10 de janeiro, com a data limite do dia 15/2. Assim, não recomendamos deixar tudo para o dia 15, porque se der algum problema, alguma inconsistência, vocês não vão conseguir enviar no prazo e poderá depois pagar multa sobre isso. Então, se vocês não é bom não deixar para a última hora. Então, se vocês já tiverem as informações, vocês já podem estar enviando ao longo do mês, tá? Não deixa para o último dia, porque pode ter sobrecarga do sistema depois e vocês não conseguirem transmitir. Então, pessoal, vi que já foram sanadas as dúvidas de vocês. Então, nós vamos estar encerrando a apresentação. Espero que tenha sido bem proveitoso, tenham aproveitado bastante, tirado bastante dúvidas. E espero que se inscrevam para o próximo evento que teremos no mês que vem, conforme a data que eu já tinha passado anteriormente. E caso tenham dúvidas mais complexas, assim, que não consiga responder de bate-pronto, tenha que fazer uma melhor análise, vocês podem também estar abrindo um ticket, né? Que o pessoal do suporte vai estar analisando com mais calma para tentar solucionar o problema de vocês. Agradeço a participação de todos, que tenham um ótimo dia e obrigada.